Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. O Evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo do túmulo, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhes: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Nós vemos no Evangelho de hoje o primeiro exorcismo que Jesus faz no Evangelho de Mateus. Ontem, ele acalmou a tempestade, acalmou o mar que nos causa medo, né? Hoje, ele vence a raiz de tudo aquilo que nos provoca medo, o próprio diabo. Hoje eu gostaria de falar, né, sobre o que é exorcismo. Exorcismo, né? É dogma de fé que o demônio existe e pode agir no ser humano. O catecismo diz, né, o catecismo da Igreja Católica diz que por trás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja o faz cair da morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado chamado Satanás ou diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. O Catecismo, no parágrafo 391. Então, meus irmãos, o diabo realmente existe, né? O diabo é pecador desde o primeiro princípio, 1 João 3, versículo 8. Ele é o pai da mentira, João 8, 44. Jesus o chama de homicida desde o princípio, João 8, 44. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 9. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja ensina que o demônio pode possuir uma pessoa, no caso desses dois, né? Assumir o comando das suas faculdades, e para isso existe o rito do exorcismo para expulsá-lo. E Jesus, no Evangelho de hoje, realizou um exorcismo, né? Ele realizou muitos exorcismos também. Aqui diz lá em Mateus 12, 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios,
então o reino de Deus já começou, já chegou a vós. Então, é de Jesus que a igreja recebeu o poder, o encargo de exorcizar. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, né, o nome de Jesus, que uma pessoa, um objeto seja protegido contra a influência do maligno, fala-se de exorcismo, sobre uma forma simples. O exorcismo é praticado durante a celebração do batismo, visto que o batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, o diabo. O diabo pronuncia-se um exorcismo sobre o candidato. Este é ungido com óleo, né, dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe a mão e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o exorcismo solene, chamado o grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo, né? Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. Então, o padre autorizado, escolhido pelo bispo da diocese, né? Só ele pode celebrar, né? É importante, pois, assegurar-se que antes da celebração do exorcismo trata de uma presença do maligno ou uma doença mental. Então, muitas das vezes, o padre, ele vai conversar com aquela pessoa, porque às vezes, a maioria das vezes, não é o diabo, é um problema psicológico, né? Então, a Congregação da Fé do Vaticano, no dia 24 de setembro de 1985, deu uma instrução sobre o exorcismo, onde lembra o seguinte: o Código do Direito Canônico, né, no número 1172, declara que ninguém é lícito proferir exorcismos sobre pessoas possessas, a não ser que o ordinário no lugar tenha concedido peculiar e explícita licença para o tanto, né? Primeiro, determina também que essa licença só pode ser concedida pelo ordinário do lugar a um presbítero dotado de piedade, sabedoria, prudência e integridade de vida. Aquilo que eu disse, então, é um sacerdote escolhido pelo bispo da diocese. Segundo, não é lícito aos fiéis cristãos utilizar a forma do exorcismo contra Satanás e os anjos, né, contida no rito que foi publicado por ordem do Sumo Pontífice Leão XIII, muito menos lhe é lícito aplicar o texto inteiro deste exorcismo. Então o leigo, ele não faz o exorcismo. O leigo, ele reza pela libertação das pessoas. Entendeu? Então, quem é que faz? É somente um padre escolhido na diocese pelo bispo. Os senhores bispos, né? Os senhores bispos são solicitados a que vigiem para que, mesmo nos casos que parecem revelar alguns influxos, né, do diabo, com exclusão da autêntica possessão diabólica, pessoas não devidamente autorizadas não orientem as reuniões das quais se façam orações para obter a expulsão do demônio. Orações que diretamente interpelam os demônios ou manifestam o anseio de conhecer a entidade dos mesmos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, somente um sacerdote, eu estou batendo muito nessa tecla,
Eu estou batendo muito nessa tecla que é somente um sacerdote escolhido pela igreja. Eu, leigo, você, leigo, não pode fazer. Nós podemos fazer a oração de libertação. Entendeu? Às vezes as pessoas, elas querem diretamente a um exorcismo, né? Você quer um exorcismo maior? Você quer receber um exorcismo? Primeiro, nós sabemos que o exorcismo, ele é um sacramental. Um sacramental. O exorcismo é um sacramental. Nós sabemos que a Eucaristia, ou a confissão, é um sacramento. Então, Jesus, que está na Eucaristia, é muito maior do que o exorcismo, o sacramento da confissão. Eu vou te ensinar a fazer um exorcismo, você que acha que precisa. Procure fazer uma confissão, lavando a sua alma, lavando o seu coração. Vá lá no canal do YouTube e procura Frei Gilson, como confessar. Pega uma folha, pega um caderno, anote os seus pecados que vai falar. Procure o sacerdote, faça uma boa confissão, lavando a alma, lavando o coração. Após sair com a alma lavada, participa da Santa Missa. Comungue em estado de graça. Meu irmão, minha irmã, você quer exorcismo maior do que isso? Então, meus irmãos, minhas irmãs, faça isso. Você vai ver que não vai ficar carcará nenhum, não vai ficar diabo nenhum na sua vida. Uma boa confissão, vou repetir novamente, uma boa confissão. Logo após que você fizer, ouviu lá o Frei Gilson, anotou todos os pecados, né? Comungue. Você quer exorcismo maior do que isso? Amém? Então nós queremos pedir a Jesus pela sua vida, que Jesus possa te curar, te libertar. Ó meu Jesus, eu venho hoje pedir a cura das minhas lembranças. Tudo aquilo que eu vivi ficou guardado no meu inconsciente e que tem me atormentado. Tu me conheces e sabe a causa de cada problema que eu trago no meu interior. Vem Jesus e cura essas lembranças. Os momentos que me senti rejeitado, rejeitada, desanimado, desanimada, ignorado, ignorada, até mesmo pelas pessoas que eu mais amava. Cura-me do sentimento de ódio, rancor, mágoa, falta de perdão, aos quais muitas vezes se refletem no meu corpo, causando dores, enfermidades físicas. Cura-me dos momentos de perigo que eu vivi e que me tornaram uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura. Cura-me, Senhor. Ó Senhor, são tantos traumas, são tantas marcas que eu trago em minha mente. Apresente essas marcas, esses traumas. E é só Tu que podes curar. Por isso te peço, lava minha mente no Teu sangue. Dá-me a Tua cura e enche-me com a Tua paz. Desde já, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, pois creio que estás agindo em mim. Agora eu serei em Ti uma nova criatura, no poder do nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém.